aqui nossa tarefinha de ciências da aula passada, feita no caderno. Vamos lá. Primeira questão diz assim. Lembrando que é do capítulo 3, tá? Seres vivos microscópicos. Primeira questão. O que são seres vivos microscópicos? Quem vai me responder essa? São seres muito pequenos que não podem ser observados a olho nu, certo? Então tava lá essa respostinha lá no livro, né? Que são seres vivos muito pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. E o que é que quer dizer olho nu? A gente não consegue enxergar sem um aparelho, tá? Só em olhar assim a gente não consegue ver, certo? Na segunda, ele já pergunta o que é o microscópio. O microscópio é o aparelho que a gente utiliza, é um instrumento que a gente utiliza para exatamente olhar esses seres microscópicos. Se não for com esse aparelho, a gente não consegue ver. Então, os fungos, as bactérias, os protozoários, todos eles a gente só consegue ver se for com a ajuda desse aparelho, desse instrumento que é o microscópio. Certo? Na terceira, cite 3 exemplos de seres vivos microscópicos. Então, acabei de falar, né? Bactérias, fungos e protozoários. São os 3 seres microscópicos que nós estudamos nesse capítulo, né? O que são bactérias? São seres vivos, né? Eles têm vida. Seres vivos microscópicos formados por apenas uma célula e que não podemos ver a olho nu. Então, bactéria é um ser vivo, microscópico, que não podemos ver olho nu e é formado por uma célula. O que são colônias? Questão 5. São conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu. Aí a gente já pode observar a olho nu, por quê? Porque como são várias células juntas, ele fica maior. Então, se ele fica maior, a gente consegue enxergar, né? Só com os nossos lindos olhos. Questão 6. Onde as bactérias podem ser utilizadas? Lembra que eu dei uma dica, que era na indústria? Então, na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica, né? Na indústria que produz alimento e na indústria que produz medicamentos, remédios, né? Questão 7. O que pode ser produzido com as bactérias? A gente pode produzir o queijo, o vinagre, o iogurte, o leite fermentado, que é aquele mais conhecido, Yakult, né? O Yakult pode produzir vários medicamentos, né? Com essas bactérias nocivas, bactérias que fazem bem ao ser humano, tá? 8. Por que as bactérias são essenciais ao ambiente? Elas participam da decomposição de matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? São os restos de alimento. Então, as bactérias ajudam a decompor esses alimentos. 9. Cite 4 doenças causadas por bactérias. Tem o tétano, a meningite, a cólera, a tuberculose, né? São as 4 que o livro fala. Questão 10. O que são fungos? São seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Ambiente úmido, o que é? O ambiente que tem água, né? Então, tem lá um pouquinho de água, tem um fungozinho lá habitando, né? E tem que ter alimento também para ele poder continuar vivo, né? Ele tem que se alimentar. 11. Onde os fungos são utilizados? Então, na fabricação de combustível, de medicamento e de alimentos. Eu posso fazer essas 3 coisas com o fungo. Lembram do pão que a gente viu, né? Se a gente deixar o pão muito tempo lá sem ser utilizado, você pode ver que ele vai criando umas manchas, né? Uma coisa preta, uma coisa escura lá no pão. Ali é um mofo, que a gente chama de mofo. Ali são fungos, tá? Então, se você quiser saber, é só você deixar um pão lá num cantinho esquecido, né? Durante, assim, uma semana, você vai ver como é que vai ficar o pão. Né? Se você quiser fazer a experiência. Questão 12. Cite 3 exemplos de alimentos que utilizam fungos na sua fabricação. Pães, vinhos e queijos. Né? Eu posso utilizar. Tem um queijo, não sei se vocês já viram, um queijo que ele é todo manchadinho de preto. Né? Esse queijo que é todo manchadinho de preto, ali são fungos.
tá? Mas são fungos que fazem bem pra gente, tá bom? 13. Que doença o fungo causa no ser humano? Isso aí eu acho que muita gente já teve, viu? Essa doença. A micose, né? Micose é uma doença causada por fungos, tá? Então, muita gente, principalmente aquela pessoa que anda descalço, né? Ela adquire essa doença, ela pega essa micose. 14. O que são protozoários? São seres vivos compostos por apenas uma célula. Então, se ele tem uma célula, a gente não consegue ver a olho nu. Se a gente não consegue ver a olho nu, o que é que a gente precisa para enxergar, para ver esse protozoário? Muito bem, o microscópio. 15. Onde podemos encontrar os protozoários? Copos d'água. Copos d'água é uma planta, tá? Não é o copo d'água que a gente toma, não. No solo, nos seres vivos, na matéria orgânica em decomposição. Matéria orgânica é o quê? Os alimentos, restos de alimentos. Então, copos d'água, no solo, nos seres vivos e nas matérias orgânicas em decomposição. E a última, 16, cite 4 doenças causadas por protozoários nos seres humanos. Então tem a malária, a amebíase, né, que é um verme, giardíase, que também é um verme, e a doença de Chagas, certo? Então, 4 doenças aí que o livro fala, né, sobre os protozoários. Então, aí a revisão, certo, do capítulo 3. Próxima aula, nós vamos ter a revisão do capítulo 4. Então, esperem pela próxima aula. Beijinhos para vocês.